14 de maio de 2014. Com Mendieta na vaga de Valdívia, Palmeiras pega o Sampaio Corrêa no Pacaembu e precisa vencer para evitar vexame na Copa do Brasil. Cruzeiro pode ter Marcelo Moreno entre os titulares em decisão na Libertadores. Com time misto e Elias, Corinthians faz amistoso com o Atlético Paranaense em reabertura da Arena da Baixada. Renato é apresentado pelo Santos e pode ganhar a companhia de Diego após a Copa do Mundo. Presidente confirma que proposta pelo Meia já foi feita. Domingo é dia do São Paulo entrar em campo contra o Flamengo, sem Douglas e Álvaro Pereira, e tentando quebrar uma série de 3 rodadas sem vencer. E ainda, ausência de Tevez na lista de convocados para a seleção divide opiniões na Argentina. Olá, boa noite. O Palmeiras não tem alternativa esta noite contra o Sampaio Corrêa no Pacaembu. É vencer ou vencer. Fernando Gavini acompanhou o último treino do Verdão na academia de futebol antes do duelo. Depois da derrota por 2-1 para o Sampaio Corrêa na semana passada, derrota que acabou culminando com a demissão do técnico Gilson Kleina, o Palmeiras precisa vencer por pelo menos 1-0 nesta quarta-feira no Pacaembu para se classificar para a terceira fase da Copa do Brasil. A equipe que vai ser escalada pelo técnico interino Alberto Valentim deve ser a mesma que encerrou com a série de 3 derrotas seguidas ao bater o Goiás por 2-0 no último sábado. A única diferença é que o Verdão não terá Valdívia. O camisa 10 já se apresentou à seleção chilena e só volta ao clube depois da Copa do Mundo. Mendieta será o seu substituto. Bernardo, que foi apresentado nesta terça-feira, não pode jogar porque já defendeu o Vasco na Copa do Brasil. Além dele, os outros desfalques são Fernando Praz e Bruno César, que estão machucados. O Palmeiras terá, portanto, Fábio, Wendel, Lúcio, Marcelo Oliveira e William Matheus, Renato, Wesley e Mendieta, Diogo, Leandro e Henrique. O Palmeiras tem a seu favor a história nos confrontos contra o Sampaio Corrêa. Nas 2 vezes em que enfrentou o adversário maranhense com o mandante, conseguiu bem mais do que precisa nesta quarta-feira. Primeira vez, Campeonato Brasileiro de 1978, vitória do Palmeiras por 6-0. Depois, Copa do Brasil de 1992, o Verdão voltou a golear 4-0. Do CT do Palmeiras, na Barra Funda, Fernando Gavini. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom, o favoritismo do Palmeiras ele é inquestionável. Foi até surpreendente a derrota para o Sampaio Corrêa no jogo de ida por 2-1, de virada. Aliás, esse jogo culminou com a queda do Gilson Kleina. Palmeiras que negocia aí com outro treinador, o próprio Dorival Júnior, segundo consta. O Palmeiras tem agora é uma nova gestão financeira, então os salários têm que ser mais baixos do que o mercado tem oferecido. Então se aceitar, por exemplo, o Dorival Júnior, aceitar menos do que ganhava o Gilson Kleina, por exemplo, pode ser o futuro técnico do Palmeiras. São 2 possibilidades no primeiro momento, Luxemburgo e Dorival Júnior, mas independentemente do técnico que vem, o Palmeiras tem a obrigação de vencer o Sampaio Corrêa hoje. Vem de uma vitória por 2-0 sobre o Goiás. A campanha na Copa do Brasil tem 2 vitórias sobre o Vilhena, convenhamos, nunca foi um bicho-papão, e a derrota lá para o Sampaio Corrêa. Então, o Palmeiras, 1-0 basta. Tem time e tradição e camisa para conquistar essa vitória. Claro que é um Palmeiras enfraquecido, o Valdívia faz muita falta, já fazia falta o Allan Kardec, que se transferiu para o São Paulo, o Fernando Praz pela liderança, pelo que representa no gol, mas enfim, o Bruno César também, né, embora não tenha ainda apresentado aquele futebol que se espera dele, mas é bom jogador, então é um Palmeiras desfalcado, mas que ainda assim não perdeu a condição de favorito. Chico, concorda comigo? Boa noite. Bom, boa noite, Celso, boa noite, Michele, boa noite a todos vocês. Olha, eu discordo um pouco, eu acho que o São Paulo, o Palmeiras no caso, está aí meio sem rumo, né? Está meio sem rumo, está sem treinador, duvido que acerte com o treinador antes da Copa do Mundo, pelo jeito vão deixar
vão empurrar com a barriga até depois da Copa do Mundo para pensar melhor, fazer negociações, ver se o cara aceita as condições do Palmeiras, que lá no Palmeiras está assim, você está ganhando por produtividade, não é mais um salário fixo, não tem esse negócio de trazer equipe, tem que trabalhar com a equipe que está lá, alguns estão, outros não estão. Quer dizer, eu acho que o Palmeiras está meio que jogando fora esse primeiro turno. Essa é a grande verdade, esse primeiro semestre, melhor dizendo, não o primeiro turno. Jogando fora o primeiro semestre. Já que não deu certo com o Kleina, vamos apostar com tudo depois da Copa, né, na reabilitação do time. Então, hoje, claro que diante do Sampaio Corrêa, um Palmeiras com o Gilson Kleina, com o Allan Kardec, com o Valdívia, um time completo, evidentemente que seria o grande favorito e viraria fácil. Mas diante das circunstâncias, eu não sei não. O Palmeiras precisa jogar bola, antes de mais nada, não ficar pressionado pela torcida, não se perder naquele lance dos nervos na flor da pele, né? E tentar ganhar do Sampaio Corrêa com um futebol razoável, né? Mas eu não sei se vai dar para fazer isso, porque a situação do Palmeiras não está, né, para peixe, né, vamos dizer assim, ou não estaria para porco, não sei, talvez seria melhor, não está para porco. Então, eu não sei, hoje seria um jogo tranquilo se não fossem as circunstâncias que estão envolvendo o clube, mas sem técnico, sem Valdívia, com Allan Kardec pulando o muro na relação dos 30 para a Copa, quer dizer, tudo errado no Palmeiras, né? Por que não perder de Sampaio Corrêa? Bom, por outro lado, o Sampaio Corrêa não tem pressão nenhuma sobre o time e conseguiu uma importante vantagem na semana passada. Mas se engana quem acha que o time maranhense pretende jogar fechadinho na defesa. Veja com Felipe Sboril. A equipe do Sampaio Corrêa conquistou uma vantagem interessante na semana passada pela Copa do Brasil. Venceu o Palmeiras por 2-1 no Maranhão e chega a São Paulo com uma vantagem, podendo até empatar ou perder por 1 gol para seguir na Copa do Brasil, desde que marque 2 gols esta noite no Pacaembu. A equipe do técnico Flávio Araújo terá uma modificação em relação à semana passada. O zagueiro Jadson se machucou, está com uma lesão na coxa e fica de fora. Segundo o treinador, o time está preparado para essa decisão. Olha, nós preparamos bem, né? Inclusive até o adiamento do jogo de sábado foi bom, porque não houve desgaste, né? Contra o Avaí. Foi cancelado devido às chuvas. Então nos preparamos bem. Logicamente que o objetivo do jogo passado foi conquistar uma vitória para adquirir uma vantagem para o segundo jogo. Adquirindo essa vantagem, vamos para campo para impor a nossa maneira de jogar. Jogar um futebol competitivo, marcar e jogar, jogar e marcar. Porque dessa maneira nós temos condições realmente de conquistar essa façanha inédita na história do clube, já que o clube nunca avançou para uma terceira fase de Copa do Brasil. Enfrentar um time grande em crise é pior do que enfrentar um time grande em situação boa? Como é que você vê essa relação? Olha, logicamente que com aquela derrota para o Sampaio Corrêa trouxe problemas para o clube, né? Mas já foram superados, porque jogaram contra o Goiás, já fizeram a definição do jogo no primeiro tempo, né? Então já os atletas readquiriram uma confiança. E logicamente que a gente reconhece, lógico, o potencial do Palmeiras. Sabemos que o Palmeiras tem um grande time, é superior ao Sampaio Corrêa, mas nós estamos confiantes e acreditando que possamos fazer um grande jogo. Repito, a gente adquiriu uma vantagem, mas a gente não vai jogar tudo atrás, não vamos, porque a nossa maneira de jogar não é dessa maneira. E acima de tudo, temos que jogar um futebol competitivo para superar o Palmeiras. Um dos jogadores mais importantes do elenco, Arlindo Maracanã, ficou em São Luís para participar de um evento da FIFA, mas vai chegar a tempo da partida desta noite. O Sampaio Corrêa está levando o jogo a sério. E o Sampaio Corrêa tem time, né? Tem técnico, tem uma equipe razoável, muito boa, né? Para os padrões do Nordeste, lá do Norte e Nordeste. Então, eu acredito que vai ser um jogo dificílimo para o Palmeiras daqui a pouquinho. Não sei não se passa, hein? E olha que o Palmeiras leva um azar danado nessa Copa do Brasil, hein? Palmeiras e São Paulo. São Paulo que se cuide também. Nem sei qual é o próximo adversário. São Paulo, por exemplo, não ganhamos 3 Libertadores, disputamos não sei quanto, mas nunca venceram uma Copa do Brasil. E o Palmeiras, sim, já conseguiu, não sei, acho que 2 Copas do Brasil, né? Ganhou em 98 do Cruzeiro. Não, 96. Não, peraí, 96 perdeu com o Cruzeiro. 99 ganhou com o Filipão. Com o Filipão.
Exatamente. 98, Chico. 98. Então são 2 Copas do 98. As duas com o Filipão. O Corinthians tem 3. Isso. Né? E 5 campeonatos brasileiros. Né? Então é um time que tem vários títulos nacionais, o Corinthians. 8, para dizer a verdade. Agora, não é fácil ganhar a Copa do Brasil. Não pense. E vai ficar cada vez pior. Porque na próxima fase já entram os clubes que caíram da Libertadores. Né? Então, Deus que me perdoe. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é a seguinte: quem vai garantir classificação para a próxima fase da Copa do Brasil? Palmeiras ou Sampaio Corrêa, Celso Cardoso? Palmeiras. Chico? Sampaio Corrêa. Vai! Corrêa ou Correia? Correia, que eu ia falar o bichinho. Não é Corrêa, é Corrêa. Corrêa. Isso. Corrêa, Bahia. Corrêa. Né? Vai, Sampaio Corrêa. A gente quer saber a sua opinião, então entre no site e vote resultado no final do programa de hoje, vai dar Verdão. Mais 5 jogos acontecem esta noite pela segunda fase da Copa do Brasil. O Bahia recebe o América Mineiro na Fonte Nova e João Pessoa tem Botafogo da Paraíba e Santa Cruz. Na Arena Condá, a Chapecoense enfrenta o Ceará, Atlético Goianiense e ABC jogam no Serra Dourada e no Beira-Rio, o Internacional decide a classificação com o Cuiabá. Ontem foram realizadas 2 partidas. Na Arena Pernambuco, o Náutico ganhou do América de Natal, mas foi eliminado. Já o Avaí se deu bem ao vencer o Asa no estádio da Ressacada e garantiu vaga para a próxima fase. Veja os gols. O Náutico tinha uma difícil missão contra o América de Natal. Fazer 3 gols e não levar nenhum para conseguir levar a decisão aos pênaltis. E por pouco a equipe pernambucana não conseguiu. Flávio bem que tentou ajudar o Timbu com 2 gols de cabeça, mas o time potiguar se segurou e mesmo perdendo por 2-0, garantiu vaga na próxima fase. Agora o América pega o Fluminense. Já o Avaí venceu o Asa de Arapiraca por 2-1. Mesmo com a derrota, na partida de ida por 3-2, o time de Santa Catarina avançou pelos gols marcados fora de casa. Wanderson fez para o Asa e Anderson Lopes, 2 vezes, marcou os gols do Avaí. O adversário da terceira fase sai do encontro entre Palmeiras e Sampaio Corrêa. Uma partida aconteceu ontem pela abertura da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. No estádio dos Amaros, em Itápolis, o Oeste empatou com a Ponte Preta em 1-1. O atacante Edno abriu o placar para a Macaca aos 22 minutos do segundo tempo. Aos 35, Diego Costa empatou o jogo. O complemento da rodada acontece no final de semana com 7 pontos. A equipe de Campinas está na 7ª colocação. O Oeste está em 10º com 5 pontos conquistados. Basquete, o paulistano se deu melhor na primeira partida com o São José pelas semifinais do Novo Basquete Brasil. Em casa, o time da capital paulista venceu por 88-71. Daqui a pouquinho, às 8 da noite, o Flamengo recebe o Mogi na segunda partida da série. A primeira foi vencida pela equipe do Rio de Janeiro. Amanhã, a partir do 12h45... tem mais um hangout do Google Plus com a equipe de esportes da TV Gazeta. Olha, você vai poder interagir com a nossa equipe, mandar pergunta, participar do bate-papo pela internet. Amanhã participarão a Anitta, os repórteres Osmar Garrafa, o José Diniz Neto, o Alessandro Milagres e o Vicente Lomônaco. Amanhã, tá bom? Para assistir e participar, você deve acessar o link google.com/mais-tvgazeta. Anitta, Garrafa, Alessandro, Zé Diniz e Vicentão. Todo mundo lá. google.com/mais-tvgazeta. E quero mandar um beijo carinhoso e especial para o senhor Agenor, para o senhor Benedito Sapateiro, que ontem completou 80 anos de idade. E parabéns, seu Benedito, um beijo para o senhor, para sua esposa, Dona Francisca. Obrigada, vocês mandaram aí para a nossa redação balinhas de chocolate, muito... Obrigada, beijinhos. E beijo enorme, muito carinhoso para o Caio Poltronieri, que trabalha conosco aqui na nossa equipe de esportes, faz aniversário. Caio, beijo para você e para Dona Silvia Bardella, que é a mãe da Jalce, secretária do nosso departamento. Dona Silvia, vovó da Andresa, beijo para a senhora, muitas felicidades nesse dia 14 de maio. E um abraço também para o chefe Nildo, sempre acompanhando o Gazeta Esportiva. Quem? Chefe Nildo, chefe de cozinha. Da onde? Japonesa. Japonesa. Ah, sensacional. Ah, ele já vai filar uma boia, né? E aí o nosso Caio Poltronieri é o famoso Chefe. Carneirinho. Carneirinho? É o Carneirinho. Caião. E tinha como que chamava o outro da novela? Quem? O Félix. O Félix, então. O Félix é o nosso querido Cara, Celso. sim. E ele é o nosso querido Carneirinho. Félix e Carneirinho.
a dupla amorosa e carinhosa da redação. É claro que tudo isso é uma brincadeira, Claro. mas é uma brincadeira saudável. A propósito, você não é a Mama Brusqueta. Não, não sou. Tá não sou. A sua mãe sabe disso. Sabe, né? O Caio, beijão pra você. O Apelão. Caio tá fazendo malhação, tá ficando forte, as meninas estão de olho nele. Bom, a partir do meio-dia amanhã tem Super Esporte. Veja os destaques do programa. Olá, olá, Michele. Olá para você ligado no Gazeta Esportiva. Amanhã, meio-dia, tem Super Esporte. E o nosso programa vai trazer tudo sobre o duelo decisivo entre Palmeiras e Sampaio Corrêa pela segunda fase da Copa do Brasil. Tem também o Corinthians em amistoso de reinauguração da Arena da Baixada e os preparativos do Santos, que pega o Princesa dos Solimões amanhã na Vila Belmiro. E tem mais também, viu? Notícias do São Paulo, do Masters 1000 de Roma e muito mais. Meio-dia amanhã. Super Esporte, te espero. Acabou agora há pouco a grande final da Liga Europa entre Benfica de Portugal e Sevilha da Espanha, na Arena da Juventus em Turim, na Itália. Depois de um empate em 0-0 no tempo normal e na prorrogação, os espanhóis venceram o jogo nos pênaltis por 4-2 e ficaram com o título. Nas duas cobranças defendidas pelo goleiro Beto do Sevilha, ele se adiantou, mas a arbitragem não mandou voltar às cobranças. Que coisa, eu achei que seria dessa vez. O último Portugal. título europeu do Benfica foi em 63. A gente já contou essa história aqui, mas vou repetir. E aí o Bela Gutmann, era técnico do Benfica, foi demitido do Benfica após a conquista de duas, na época era Copa dos Campeões da Europa. Muito bem. Foi demitido. E aí, ele, uma vez demitido, ele disse: Benfica jamais vai ganhar um torneio continental de novo. Lançou uma maldição. Lançou uma maldição. Perdeu no ano seguinte, enfim, e nesses 51 anos, o Benfica tem perdido. Não consegue ganhar um título europeu. Aí no ano passado, me lembrava o Felipe Barbosa hoje, construíram uma estátua. Assim que perdeu o Borussia, conseguiram uma estátua do Bela Gutmann com duas taças de Liga dos Campeões, de Copa dos Campeões da Europa nas mãos. Imaginava-se que com esta homenagem o espírito do Bela Gutmann deixasse... perdoasse né, os portugueses que o demitiram no passado. Ave Maria. Pelo jeito, nada adiantou. Só espero que não quebrem a taça, ou melhor, a estátua do Bela Gutmann. Não, mas com certeza a estátua vai jogar uma taça no chão, de raiva, né? Já pensou? Você faz o Bela Gutmann assim, aí depois você passa lá, o Bela Gutmann tá com uma mão para baixo jogando no chão. Você sabe que é um roteiro que dá filme, né? Dá filme, dá filme. Brinca com essas coisas não. E daqui a pouco, Michele? Daqui a pouco tem duelo Brasil-Argentina na Libertadores. Cruzeiro, atual campeão brasileiro, e São Lourenço, campeão argentino, decidem às 10 da noite no Mineirão uma vaga para a semifinal da competição. A equipe mineira entra em campo precisando reverter a derrota por 1-0 no jogo de ida em Buenos Aires. Cheio de mistério, o técnico Marcelo Oliveira deve divulgar a escalação somente momentos antes da partida. Terceiro reserva no elenco, o boliviano Marcelo Moreno virou a maior esperança de gols. O atacante voltou à equipe, marcou 3 gols nos últimos 3 jogos e deve começar como titular. Júlio Batista e Ricardo Goulart disputam a outra vaga no ataque. Suspenso na primeira partida, o zagueiro Bruno Rodrigo volta à equipe. Vale lembrar que o São Lourenço eliminou nesta Libertadores o Botafogo na primeira fase e o Grêmio nas oitavas de final. Pois é, o time do Papa é forte. Chico, quem vai seguir na competição? Celso, o que vocês acham? Olha, eu não sei a opinião do Celso, mas o time do Papa está no embalo danado. Tá com tudo. E Libertadores é embalo, viu? O Atlético Mineiro, ano passado, ganhou no embalo, ganhou embalado. Chegava, perdia fora, chegava lá no Horto, ganhava. Era o Vitor pegando pênalti, bola batia nele no último minuto de jogo, não entrava. E o São Lourenço está assim. Em futebol, você tem que... Sabe como é que é? Quando você está nessa fase, a bola não pune. Agora pune o adversário. E o Cruzeiro que se cuida. Mas se bem que o Cruzeiro também está nessa, viu, Chico? Estava dado como morto na primeira fase, ganhou da Universidade do Chile fora de casa, renasceu na Libertadores, classificou. Aí empatou com o Cerro Porteño no Mineirão, todos davam como certa eliminação, com um jogador a menos jogando lá no Paraguai, conseguiu a vitória por 2-0 e avançou. O Cruzeiro também está meio Atlético Mineiro, está conseguindo reverter situações que pareciam irreversíveis. Agora, a lógica aponta São Lourenço pelo bom resultado que conquistou na Argentina.
A bola vai rolar também pelo Brasileirão com apenas uma partida. Depois de golear o Criciúma por 6-0 no final de semana, o Botafogo vai enfrentar o Goiás às 10 horas da noite no Estádio Municipal de Juiz de Fora. O técnico Wagner Mancini fala da expectativa para o confronto de daqui a pouco. Wagner Mancini chegou ao Botafogo em um momento de tristeza do time, eliminado do Carioca e da Libertadores. Para recuperar o ânimo dos jogadores, ele admite que teve um trabalho grande fora das quatro linhas. No início foi muito difícil, né? A gente chegando e tentar entrar na cabeça de cada jogador, mostrando dentro de campo aquilo que tem que ser feito e fora de campo como que ele deve agir, pensar. É sempre uma tarefa árdua, né? O treinador, ele hoje é um gestor de pessoas. Eu, sinceramente, eu acho que esse é um ponto fundamental para todo treinador. Ele tem que ter a capacidade de mexer com o emocional do jogador e fazer com que ele possa render. E você tem que fazer dos seus jogadores soldados dentro de campo. Daqui a pouco, em Juiz de Fora, o time da Estrela Solitária encara o Goiás na abertura da 5ª rodada do Brasileirão. E tem Emerson Sheik, autor de 2 gols no último fim de semana, a grande esperança da equipe. O veterano atacante é a principal arma de Wagner Mancini, que afirma: o camisa 7 tem um psicológico diferenciado. O Emerson é um caso um pouco diferente dos outros, porque o Emerson tem uma confiança acima do normal. Então é um atleta pronto, não é um atleta que você tem que mostrar o caminho para ele, né? Até porque ele é muito vitorioso, é um líder, um dos nossos líderes aqui, muito pelo exemplo daquilo que faz em campo. Ele é incansável durante o jogo, não só na parte ofensiva, mas na parte defensiva também. E ele também ajuda no aspecto emocional os outros atletas pela sua experiência e por tudo aquilo que ele já viveu e ganhou no futebol. O atleta vencedor, ele tem muito mais coisa para passar. São Paulo, o técnico Muricy Ramalho aproveita a folga no calendário desse meio de semana para tirar dúvidas e acertar detalhes da equipe que vai enfrentar o Flamengo no próximo domingo no Maracanã. E o repórter Felipe Sboril esteve no CT da Barra Funda acompanhando mais um treino do tricolor. Muricy, toma uma água, refresca um pouco. Pensa que daqui para frente você tem um ótimo problema para resolver? Quem não ficaria feliz com um quarteto ofensivo como esses? Olha só, Ganso, Pato, Luiz Fabiano e Allan Kardec, poder de artilharia pesado e que mesmo com toda essa força, pode jogar todo mundo junto. Possível com a qualidade dos jogadores, a dor de cabeça do treinador. A gente tem o Ademilson, tem o Osvaldo, tem o Evandro, tem muitos jogadores ali do meio para frente de qualidade e a dor de cabeça fica com o Muricy para ele escolher quem vai jogar, mas com certeza do meio para frente nosso time é muito forte, como atrás também, que a gente tem jogadores também que não estão jogando, mas que se tiver uma oportunidade, se a gente que estiver jogando der brecha, vão entrar e não vão sair mais. Com um ataque de grande qualidade, fica fácil fazer gol. E nesse momento é o que mais o São Paulo precisa. Já são 3 jogos sem vitória. Pressão que começa a aumentar. A chegada de Allan Kardec ajudou a aliviar um pouquinho. Até por ele ter chego, agora vai se falar bastante dele, né? Um grande jogador, vai nos ajudar muito aí. Mas a gente também tem que ver que a gente, nos últimos 3 jogos, a gente só empatou, né? Então, nesse jogo, a gente sabe que vai ser um jogo difícil no Rio contra o Flamengo, mas a gente tem que ir lá para vencer. Quando a vitória não vem, a culpa acaba sempre caindo em cima dos jogadores. E mesmo quem é titular por quase 2 anos, pode perder a vaga no time a qualquer momento. Muricy não alivia para ninguém. Não importa se é goleador ou carregador de piano. Todos são iguais. Tem que buscar ali no dia a dia. Não adianta achar que as coisas vão cair do céu, porque a concorrência aqui é grande. Tem grandes jogadores na minha posição, né, esperando uma oportunidade. E eu estou jogando, procuro dentro de campo fazer o que ele me pede para que eu possa me manter na equipe. Por isso, no tricolor não tem essa de ego. Todo mundo tem qualidade para brigar por um espaço. O que não pode ter é vaidade, né? Cada um tem suas qualidades, suas características, né? Às vezes um se dá bem com um e com o outro não, mas dentro de campo tem que ser em busca de um objetivo só, que é vencer e ser campeão aqui no São Paulo.
Hora de falar do Santos, que só entra em campo amanhã contra o Princesa de Solimões. Enquanto o técnico segue preparando a equipe, o presidente Odílio Rodrigues fala dos planos para a sequência da temporada e aproveita para apresentar um reforço bastante conhecido pelo torcedor. Veja na reportagem do Silvestre. O treino de ontem quase terminou hoje. Foi até a penumbra do entardecer. Horas antes, ainda com sol, avistamos lá no horizonte Leandro Damião, sentado pertinho do professor. Oswaldo, agora mais próximo da gente, cochicha algo com um dos assistentes, que procura esconder o jogo. Leitura labial indecifrável. O presidente do clube, que também é médico, tratou de vetar o centroavante. O Leandro Damião apresentou agora um processo inflamatório, um pubis, né? Ele foi retirado do treino hoje, deve ficar num período de repouso. Contra o Princesa dos Solimões, nesta quinta-feira na Vila Belmiro, o Santos, que venceu na ida fora de casa por 2-1, pode perder por 1-0 para avançar à próxima fase da Copa do Brasil. Na lateral esquerda, o chileno Mena parece estar recuperado de uma inflamação no tendão de Aquiles. Nos bastidores, agito dia e noite. O lateral direito, Bruno Pérez, reserva. Para os italianos, não tem dado mancadas e interessa ao Torino. Tem uma proposta do Torino para a contratação do Bruno Pérez. A gente está negociando essa proposta, a proposta realmente existe. Diego, ídolo santista nos bons tempos de Robinho e companhia, está conversando com os dirigentes do Santos e tem alguma chance de ser repatriado depois da Copa do Mundo. A proposta que o Santos fez para o Diego, está previsto um plano salarial, está previsto luvas, né, e comissões de praxe. Então a gente considera a proposta dentro das possibilidades do Santos uma proposta boa para o jogador. E dentro das nossas possibilidades, uma proposta adequada. Ou seja, a contratação não está tão distante assim da Baixada Santista. Ele não é um satélite natural e muito menos caiu do céu. Trata-se de uma estrela que volta para brilhar na Baixada Santista. Um jogador bicampeão brasileiro pelo Santos, 2002 e 2004. Renatinho está de volta ao Peixe. Parece que eu estou vivendo aquele tempo atrás, quando eu estava sendo contratado em 2000. Então, para mim é uma alegria muito grande estar voltando, retornando, né, como eu falei, aqui na minha casa. E espero que a história que eu tive no Santos antes possa se repetir aqui. E eu vou fazer de tudo para que as coisas aconteçam. E, é claro, sempre contando com o apoio do grupo. É um ex-menino da Vila que amadureceu. Eu volto, né, já não como menino, mas muito mais experiente. Apresentei Renatinho aqui na camisa, mas devo voltar como Renato. Com ou sem diminutivo no nome, ele topou ganhar no Santos muito menos do que recebia no Botafogo. Eu me adequei, acho que a parte, que é principalmente que o grupo de gestão do Santos me propôs, então não tive nenhum problema, né, em aceitar, até porque eu sei da situação, como que não é só aqui no Santos, em todos os outros clubes estão tendo dificuldade. Retorna porque o destino conspirou a favor. Foi no final, praticamente de dezembro, já tendo uma especulação, né, sobre o Oswaldo, então eu naquele ímpeto de querer voltar, né, falei para ele, né, se ele me levava para casa. Então foi um momento, mas não foi uma descontração, era um pedido mesmo que eu gostaria de estar voltando e no momento não se concretizou a partir de janeiro, mas graças a Deus as coisas deram certo e eu acabei retornando. Na quinta, Renato completa 35 anos de idade. Como presente, quer jogar. Se o Oswaldo, se eu tiver condições, né, de quinta, posso, acredito, pela minha condição física, jogar os 90. Com Renato no gramado ou na torcida, é a bola do Santos que precisa estar cheia amanhã, lá para as 10 da noite. A quarta-feira vai ser de festa para o torcedor do Atlético Paranaense em Curitiba.
Depois do Ministério Público cogitar o cancelamento do amistoso contra o Corinthians na Arena da Baixada, o clube paranaense entregou nesta manhã o laudo técnico de engenharia do estádio e, segundo a assessoria de imprensa do próprio Ministério Público, o documento foi aprovado. Palco de 4 jogos da Copa do Mundo, o evento vai servir para avaliar as áreas internas, externas, os acessos dos torcedores, a segurança e a limpeza. Vale lembrar também que o público será limitado a 30 mil torcedores por causa das 10 mil cadeiras que ainda não foram instaladas. Tá bonito, né? O jogo está marcado para começar daqui a pouquinho, às 7h30 da noite. E virou uma caixa de sapato, né? Simpática. Caixa de sapato simpática ali, ó. A distância. Antigamente o Cittadini falava que a Arena da Baixada era a melhor meia arena do mundo. Ah, né? Tá coberto, tudo bonito. Essa parte que você está vendo para lá era uma escola pública, né? Então eles não queriam desapropriar aquela área de jeito nenhum. Dava confusão e tal. Aí foi uma luta. Então, eu acho legal que a Arena da Baixada conseguiu, vai ser usada. E o Corinthians já foi recebido chegando lá, viu, Celso? Que de uma forma como se fosse uma seleção, forma teste. 2 carros da Polícia Federal acompanhando a delegação, vários homens da paisana, alguns instrutores, enfim. Foi como se fosse uma seleção. E, por enquanto, o teste está sendo aprovado. Bom, apesar de ir para o jogo com uma equipe mista, o Corinthians dará um bom motivo para os torcedores assistirem ao duelo com o Furacão. O meia Elias, que só poderá atuar em partidas oficiais após a Copa do Mundo, estará em campo pela primeira vez no retorno ao timão. Bom, minha intenção é iniciar a partida com ele, porque é uma oportunidade que temos de quebrar um pouco essa série de treinamento intenso que ele está tendo. Acho que é importante para o atleta, porque motiva para essa última parte de preparação e vai dando um conhecimento a ele sobre os companheiros e aos companheiros sobre ele, sobre características de maneira de jogar. Como é que você já observa o Elias nesse time do Corinthians? É um atleta com uma característica um pouco mais ofensiva, pela evolução que ele teve nos últimos anos como jogador, principalmente pela passagem dele na Europa, ou você vai utilizá-lo naquela função que você teve tanto sucesso com ele em 2008, com um período mais com ele mais recuado dentro de campo? A gente viu hoje o Elias também já chegando um pouquinho mais à frente, mas não com aquela versatilidade que ele tinha nas outras equipes por onde passou. Bom, vou utilizar Elias como volante, muito parecido como ele foi utilizado quando esteve aqui, como eu utilizei no Flamengo. Acho que para aproveitar todo o potencial que ele tem para a equipe, ele é um jogador que chega muito rápido na frente, mas recompõe e participa do processo de retomada de bola, que hoje é muito importante. Se você não marcar e não tomar a bola, não tem como atacar, né? Que sem bola não dá para construir jogada de ataque. E hoje ele é um jogador mais maduro, né? Não é mais nem menos ofensivo do que ele sempre foi, porque sempre foi um jogador ofensivo. Mas hoje ele é mais cumpridor, tem uma noção mais clara das responsabilidades táticas que você precisa ter. E isso a Europa dá para todos os jogadores brasileiros, sem dúvida nenhuma, porque lá, se você não cumprir, não joga. E não adianta chamar a mamãe. Então, queria que você falasse o lado positivo e o lado negativo desse amistoso, por favor. O lado negativo é quebrar uma semana que conquistamos, né? E seria cheia. E é sempre bom você ter uma semana assim. O lado positivo é que realmente posso utilizar alguns jogadores que você não faria num jogo oficial, pelo menos no número que o amistoso te possibilita fazer. Acredito que você tenha acompanhado a demissão do Jaime de Almeida lá no Flamengo e muito se falou também, hoje principalmente, a sua saída no Flamengo naquela época, a forma como foi, a forma que repercutiu e agora essa situação do Flamengo. Queria que você pudesse dar a sua opinião sobre essa situação, se você faz alguma comparação com a repercussão de quando você saiu para essa situação do Flamengo em demitir o Jaime de Almeida sem ele ao menos ser comunicado antes e ficar sabendo através da imprensa. Então, sobre a saída do Jaime, eu vou resumir com uma frase.
nada como um dia depois do outro. Bom, resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Quem vai garantir classificação para a próxima fase da Copa do Brasil? Deu Sampaio Corrêa por diferença de 2 votos. 2 votos, tá? Deu Sampaio Corrêa, mas um empate praticamente técnico, né, Chico Lang? Me desculpe. Empate da Sampaio Corrêa. O programa termina aqui amanhã às 6 da tarde. Tem mais, que agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Nos vemos daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Até já.